Imagine por um instante estar em um caminho solitário, sem aplausos, sem torcida, sem palmas para te animar. Só você, o silêncio e aquela voz interna insistindo: desista, não vai dar certo. Esse é o cenário que muitos enfrentam quando decidem lutar por um sonho. Mas é nesse exato momento que a coragem de persistir brilha mais forte. Persistir quando todos acreditam em você é fácil. Difícil é manter-se firme quando ninguém aposta nada. Quando você é visto como louco, como alguém que está desperdiçando tempo. É aí que a verdadeira grandeza é forjada. A coragem de persistir nasce no invisível, nos bastidores, no terreno onde quase ninguém está disposto a pisar. Ela cresce quando as portas se fecham, quando os olhares de dúvida tentam esmagar sua confiança. Quando até as pessoas mais próximas parecem não enxergar o valor do que você está construindo. E ainda assim, você decide continuar. Isso é coragem. Isso é fé em movimento. Muitos acreditam que coragem é não sentir medo, mas a verdadeira coragem é seguir adiante mesmo com medo, mesmo inseguro, mesmo cheio de perguntas sem resposta. É escolher acreditar em algo que ainda não existe, mas que você sente dentro de você com uma força tão intensa que nenhuma rejeição é capaz de apagar. Quando ninguém acredita em você, você se torna o único responsável por acender sua própria chama. E é exatamente essa chama que, com o tempo, ilumina o caminho de todos ao seu redor. Pense em grandes nomes da história, pessoas que transformaram o mundo. Antes de serem reconhecidas, elas foram desacreditadas. Foram chamadas de loucas, de sonhadoras, de irreais. O que as manteve vivas não foi o aplauso, mas a convicção silenciosa de que estavam no caminho certo. A coragem de persistir quando ninguém acredita em você é o que separa os que apenas sonham dos que realizam. E talvez você esteja nesse exato ponto agora. Talvez esteja cercado de dúvidas, de pessoas que não entendem sua visão, que não conseguem enxergar o que você vê. E tá tudo bem, porque ninguém precisa acreditar primeiro. Basta que você acredite. A sua fé em si mesmo é a semente do impossível. E quando você rega essa semente todos os dias com disciplina, esforço e coragem, cedo ou tarde, os frutos aparecem. A persistência tem um poder misterioso. Ela faz o improvável se tornar inevitável. Um tijolo por dia, uma pequena vitória após a outra, e aquilo que parecia um sonho distante começa a ganhar forma. O que antes era motivo de riso se transforma em motivo de respeito. E aqueles que não acreditaram em você no início serão os mesmos que um dia vão perguntar: como você conseguiu? Persistir sem aplausos é treinar a alma para o verdadeiro sucesso. É aprender a se mover não pelo que os outros dizem, mas pelo que você sente no coração. É ser fiel ao propósito, mesmo quando ele ainda não é reconhecido. É confiar que o universo recompensa os que não desistem, os que permanecem em pé mesmo quando todos apostam que eles cairão. E aqui está a verdade. Quanto maior o silêncio ao seu redor, mais forte deve ser a sua voz interior. Porque a coragem de persistir quando ninguém acredita em você não é só sobre conquistar algo grande. É sobre provar a si mesmo que você é capaz de atravessar tempestades, resistir às críticas e manter-se em movimento mesmo sem garantias. Isso molda o caráter, isso constrói resiliência, isso prepara você para qualquer desafio que a vida colocar no caminho. Talvez hoje você esteja cansado, frustrado, com vontade de parar. Talvez o peso das opiniões alheias esteja sufocando sua confiança. Mas lembre-se, a história nunca aplaude os que desistem cedo demais. Ela reserva seu espaço apenas para aqueles que persistem até o fim, mesmo quando ninguém entende, mesmo quando tudo parece perdido. Persistir é plantar mesmo sem ver sinais de colheita. É acreditar que sua fé não é em vão. É caminhar com coragem em meio à escuridão, sabendo que cada passo o aproxima da luz. Um dia, todos verão, mas até lá, que a sua força venha de dentro. Porque, no fim, o maior reconhecimento que você pode receber não é dos outros, mas de si mesmo, por não ter desistido. A jornada de persistir sozinho é muitas vezes dolorosa. Você se olha no espelho e questiona: será que vale a pena? O coração aperta, os resultados demoram, e a tentação de desistir parece sempre mais próxima do que a vitória. Mas é exatamente nesse ponto que você precisa se lembrar: o mundo só acredita em finais prontos. Ele só aplaude quando a obra está terminada. Até lá é você contra você mesmo. Essa é a parte mais desafiadora da caminhada. Seguir firme sem garantias, avançar mesmo sem ter certezas, acreditar quando todos chamam de loucura. Persistir quando ninguém acredita em você é como atravessar um deserto sem mapa, confiando apenas na intuição de que existe um oásis lá na frente.
E existe, só não está visível ainda. É por isso que os que persistem escrevem histórias, e os que desistem tornam-se apenas espectadores. O mais curioso é que a dúvida dos outros não diz nada sobre você, mas sobre eles. Quando alguém diz que você não vai conseguir, na verdade está projetando suas próprias limitações, seus próprios medos. A coragem de persistir é recusar carregar o peso das inseguranças alheias. É se levantar todos os dias e dizer: eu posso, eu consigo, eu vou provar, não para eles, mas para si mesmo. Persistir é, antes de tudo, um ato de amor próprio. Porque desistir não machuca apenas o sonho, machuca também a identidade. Cada vez que você resiste à tentação de parar, você fortalece sua alma. Cada vez que você dá mais um passo, mesmo cansado, você prova que é maior do que as circunstâncias. E cada vez que você insiste, apesar do silêncio e da solidão, você está escrevendo um futuro que poucos têm coragem de viver. O segredo da persistência não é a velocidade, mas a consistência. É sobre dar pequenos passos diariamente, sem permitir que o cansaço defina seu destino. É entender que sucesso não é um golpe de sorte, mas o resultado da soma de noites mal dormidas, de tentativas fracassadas, de ajustes constantes e de uma fé inabalável em algo que só você consegue enxergar. Persistir é viver no invisível, até que, um dia, sua visão se torne tão clara que ninguém poderá ignorá-la. E então, chega o dia da virada. Aquele momento em que tudo que parecia impossível começa a dar sinais de vida. Aquele instante em que as portas que antes estavam fechadas começam a se abrir, uma a uma. E sabe o que acontece? O silêncio que antes pesava se transforma em aplausos. As vozes de dúvida se calam. E você entende. Não foi sorte. Foi persistência. Foi coragem. Foi a decisão diária de não desistir quando ninguém acreditava em você. Mas aqui vai uma reflexão profunda. O maior prêmio da persistência não é a vitória em si, mas a pessoa que você se torna no processo. Persistir transforma você em alguém mais forte, mais resiliente e confiante. Alguém que não depende da aprovação externa para continuar. Alguém que descobriu dentro de si uma força que não pode ser tirada por críticas, rejeições ou fracassos. Essa é a verdadeira conquista. O sucesso externo é apenas consequência. Se você olhar para trás, perceberá que muitos dos momentos em que pensou em desistir eram, na verdade, testes da vida para saber o quanto você realmente queria. E cada vez que você continuou, mesmo sem forças, você mostrou que estava preparado para algo maior. Porque o universo não entrega grandes conquistas a quem tem pressa, mas a quem tem persistência. E agora eu te digo, se hoje você sente que está sozinho, que ninguém entende o que você carrega no peito, use isso como combustível. Transforme a dúvida dos outros em energia para provar que, antes de tudo, para si mesmo, que você pode. Persistir não é fácil, mas é exatamente essa dificuldade que torna a vitória tão especial. Porque no final, você não será apenas alguém que venceu. Você será alguém que persistiu, mesmo quando todos disseram que não daria certo. E talvez, nesse exato instante, você precise apenas de uma frase para não desistir. Não importa quem não acredita em você. O que importa é que você não pare de acreditar em si mesmo. Essa é a chave. Essa é a sua força. Esse é o seu poder. Um dia todos vão ver. Um dia todos vão entender. Mas até lá, continue. Porque a coragem de seguir mesmo desacreditado é o que define os grandes vencedores. E agora eu quero saber, já que você chegou até aqui, me diga nos comentários. Esse vídeo te ajudou a acreditar mais em si mesmo? Quero ouvir a sua voz porque ela também importa.